Bom dia aos dirigentes da FCDL, aos diretores de todas as CDLs do Rio Grande do Norte, empresários, meus amigos, minhas amigas. Esse é o podcast número 37 e no dia 14 de outubro do ano de 2021. Os shoppings começam a abrir em toda a sua plenitude, quer no sul, no sudeste, como também no nordeste, norte e centro-oeste do país. Tendência inclui a integração de vendas físicas e digitais, áreas abertas e presença de clínicas, escolas e espaços de trabalho. As mudanças no consumo trazidas pela pandemia vêm alterando a estratégia de diversos shopping centers e varejistas do Brasil afora. Para atrair um cliente cada vez mais digital, de olho na abertura da economia, com o avanço da vacinação, as companhias estão apostando em um novo mix de lojas e serviços que vai além de grifes e restaurantes. Clínicas de estéticas e até escritórios virtuais passam a dividir espaço com novas áreas ao ar livre. Até então eram usadas como estacionamento. No shopping do futuro, meu caro telespectador, especialistas em varejo lembram que os empreendimentos comerciais vêm remodelando seus espaços para consolidar o chamado modelo digital, mesclando a venda no ambiente físico e virtual. No modelo, lojas e parte do estacionamento são usados como pontos de retirada de produtos e restaurantes funcionam como centrais de delivery para as vendas feitas por aplicativos. Segundo André Heifer, diretor do Software Malis, que administra 10 empreendimentos no Brasil, o objetivo é trazer novas soluções para o consumo com a ampliação de uma nova cesta de serviços e inclui universidades, escolas, centros de danças, clínicas estéticas e cursos de gastronomia. O shopping é uma expressão dos hábitos do consumo. Com a pandemia, passamos a investir em áreas abertas nos empreendimentos que antes funcionavam como estacionamento. Há uma demanda hoje por áreas abertas. Nos locais onde atuamos, estamos desenvolvendo espaços abertos, explica Heifer. As empresas de entregas. Portanto, pós-pandemia, estamos querendo chegar com a massificação da vacinação no Brasil, pelas várias vacinas que foram aplicadas, e a pandemia em baixa, já que estamos, felizmente, chegando ao final desse período que acreditamos até dezembro terminará de se espraiar essa terrível, letal doença que trouxe tanto desassossego, infortúnio, morte, dor, horripilantes momentos vividos pela população brasileira e mundial, população de uma maneira geral. Estamos chegando nos grandes centros e nos médios centros a uma vida mais justa de ser vivida, digamos assim, onde as pessoas podem se abraçar, podem se confraternizar, ainda com as cautelas habituais do uso da máscara, a obrigação da vacinação e o distanciamento social quando em conversa de muito tempo, em ambiente fechado. Mas tudo está fazendo crer que dezembro chegará e com ele chegarão o Natal, o Ano Novo e uma vida nova para você e para todos nós. Eu tenho sido perguntado por telefone, pelo WhatsApp, pessoalmente, pelas redes sociais, o que fazer para combater a inflação. Como economista, como cidadão comum, as respostas são várias, mas colidem para uma mesma direção. Com a alta dos preços generalizada, o presidente Jair Bolsonaro disse que o problema é global e convocou quem o critica a apresentar soluções especialistas. Ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo, diz que o governo tem um papel fundamental nesse cenário e na retomada da normalidade. E eu englobo essa opinião de que o governo tem um papel fundamental. A inflação que atingiu 10,25% nos últimos 12 meses é um dos principais problemas da economia brasileira. A alta de preços é generalizada, reduz o poder de compra e do dinheiro e deixa a população mais pobre. Mas a avaliação que o governo tem feito é que essa é uma situação quase inevitável. Na última semana, em sua live das quintas-feiras, o nosso presidente disse que a inflação é um problema global e convocou quem o critica para apresentar soluções. O pedido veio junto com uma tentativa de relativizar a carestia que o país enfrenta. Munido de uma extensa lista de alimentos básicos do papel higiênico, mostrou que o americano paga mais pela batata, pelo óleo de soja, pela carne, como exemplo, do que o brasileiro. Está reclamando que está tudo alto aqui? Lá também está.
Essa é uma frase do presidente Jair Bolsonaro. Ao deixar de culpar o governo pela disparada dos preços, a política do fique em casa, adotada pelos governadores e prefeitos para conter a pandemia, pode ter funcionado. Nesta terça-feira, 12, em entrevista à CNN nos Estados Unidos, o nosso notável ministro da Economia, Paulo Guedes, também afirmou que o problema da inflação é global e que no Brasil metade da alta dos preços está concentrada em energia e alimentos. Realmente há um aumento global de inflação, mas a situação é muito pior no Brasil. Enquanto a alta acumulada dos preços em 12 meses por aqui passa dos 2 dígitos, em países do G20, os maiores países do mundo, esse número está em torno de 4,5%, portanto, a menos da metade da nossa inflação. Nos 38 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o aumento médio é em torno de 4,3%. O Estado de São Paulo, o jornal, fez uma pesquisa e ouviu 6 economistas para responder o pedido do presidente Bolsonaro, para apontar quais as saídas para o aumento da inflação. Para eles, o governo teve um papel fundamental nesse cenário de descontrole dos preços e tem também um papel fundamental na retomada da normalidade, principalmente tratando das contas públicas com responsabilidade. Veja algumas receitas que foram passadas pelos economistas de todo o país. A seguir, esses economistas falam, dizem que o governo tem grande culpa na inflação. É uma opinião de um economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Antes de mais nada, ele vale a relembrar que o Banco Central está sozinho no combate à inflação. O país passa por um processo de estagflação, que é estagnação com inflação, e uma inflação projetados até acumulados os anos 2020 a 2022, uma estagflação que poderá chegar a 2 dígitos, mas se aproximando mais de 20% do que 10%, o que seria um absurdo, já que nós pensávamos, até agora estamos pensando e continuamos pensando que com o Plano Real de Itamar Franco, de julho de 1994, de lá para cá, a inflação jamais atingiria 2 dígitos ao ano. Era coisa do passado, como no final do governo Sarney e quando entregou a faixa presidencial ao presidente Fernando Collor de Mello, que a inflação do mês de março daquele ano, do ano de 1990, beirou 60%. Inflação de um mês. Lembrança dos cruzeiros, dos cruzados daquela época. Logo, Collor voltou de cruzado para cruzeiros e tentou adotar uma política que também não funcionou. E ela só veio a funcionar em 94, quando Itamar Franco, presidente da República, e Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia, ajudaram a frear essa situação. Fernando Henrique Cardoso teve uma participação importante no Plano Real, tanto assim que se elegeu, naquele ano, presidente da República, pela primeira eleição dele como presidente da República, reeleito em 98. Então, é difícil projetar, o país passa por um processo de estagflação, com a inflação aí beirando 10%, e as dificuldades do nosso produto interno bruto, o PIB. E o PIB per capita, da ordem de 1,3% ao mês, no mesmo período. A pandemia causou impactos importantes na economia nacional e a saída passa pelo controle da inflação, junto com condições para o crescimento. Para isso, nada melhor do que o governo mudar radicalmente sua política econômica, focando em reformas relevantes e específicas e deixando de lado só algumas novas conversas tratativas com o Congresso Nacional, como é o caso da PEC 45 e a PEC 110, da reforma tributária. Para se ter uma ideia das dificuldades do Brasil, o dólar americano fechou ontem, dia 13 de outubro, a R$ 5,50, depois do Banco Central do Brasil volver ao mercado mais de 20 vezes leilão cambial, leilão swap. O que é que significa isso? Oferecer dólar ao mercado em abundância para não causar maiores turbulências e o dólar não se valorizar ainda mais. R$ 5,50 é um preço alto para a nossa economia. A China, o segundo país mais importante economicamente do mundo, e dizem que já será o primeiro, tem no mês de setembro 86 bilhões de dólares de superávit comercial em 30 dias, no mês de setembro de 2021. O Brasil, com toda a sua potencialidade agrícola, minerálica, termálica e de produzir café em profusão, o maior rebanho bovino do mundo, com mais de 250 milhões de cabeças, petróleo quase autossuficiente,
café, milho e tantas especiarias, cana-de-açúcar, soja, que são somente nossas e muito nossas, teremos este ano, se Deus ajudar, até dezembro, de janeiro a dezembro, 70 a 75 bilhões de dólares de superávit comercial. O que os chineses, 1 bilhão 650 milhões de habitantes, tiveram em 30 dias. Portanto, é hora de nós crescermos. Tem que haver uma ressonância perfeita entre governantes e governados, entre governo e classe empresarial, para que o Brasil acelere no seu desenvolvimento. Inflação com estagflação, ou seja, estagnação com inflação, é que não dá. São tempos passados e que nós pensávamos que já não recorreríamos mais a chegar a essa casa. Mas o dólar valorizado, os juros subindo, a cesta básica sem caber dentro do orçamento dos que ganham menos, dos menos afortunados pela sorte do dinheiro. Tudo isso resvala em periculosidade, em vulnerabilidade, em volatilidade, que são termos aplicados atualmente no mercado financeiro. O Ibovespa ontem fechou em alta de 1,13%, acumulando 113.455 pontos. A energia, principalmente o petróleo, subiram as ações de serviços e de utensílio doméstico, mas a Vale do Rio Doce, por ser uma minerálica, e na mineralogia houve uma queda mundial e no Brasil ela caiu mais de 2%. Mas mesmo assim, a Ibovespa está aos 113 mil pontos. Era dado como certo que o ano poderia encerrar com 150 mil pontos do Ibovespa, o que hoje é muito pouco provável, faltando pouco mais de 45 dias para o encerramento do período. A pobreza no mundo deve cair em 2021, mas segue muito acima do projetado antes da pandemia. Quem diz é o Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, o número de pessoas na pobreza deve cair neste ano, mas ainda é entre 65 milhões e 75 milhões mais alto do que projetado antes da pandemia. A crise provocada pela Covid-19 vai deixar uma marca duradoura nas finanças dos governos, na desigualdade, na pobreza e no PIB de muitos países. Quem diz é o FMI, em relatório divulgado ontem, dia 13, em Washington. Segundo o Monitor Fiscal, documento que revisa o estado das finanças públicas ao redor do mundo, apesar da projeção de declínio na pobreza e na dívida pública neste ano, em comparação a 2020, os níveis ainda permanecerão bem acima do que era esperado antes da crise. O FMI diz que a pobreza deve cair em 2021, parcialmente compensando o grande aumento de 2020. Mas o número de pessoas na pobreza ainda é projetado para entre 65 a 75 milhões de pessoas, mais alto do que o projetado antes da pandemia. O fundo observa que essa estimativa tem um alto grau de incerteza e vai depender, entre outros fatores, da força de recuperação, da eficiência nas redes de proteção. No caso da dívida pública global, a projeção é de que fique entre 97% do PIB entre os países, aí levando em consideração os países do mundo. Isso representa uma redução de menos de 1% em relação ao recorde, que foi 98% registrado no ano de 2020, quando os países recorreram a ações fiscais sem precedentes em nossa história para combater a pandemia, muitas vezes envolvendo aumento de gastos ou redução de receita, segundo o Fundo Monetário Internacional. É, portanto, um assombro verificar que, passando 1 ano e 9 meses em pandemia, nós chegamos ao mês de outubro do ano de 2021, num quadro de tanta incerteza e com 97% do PIB comprometido ainda dos países, levando em conta os países pobres da África, os tigres asiáticos, a Ásia, a Europa como um todo e a América, além da Oceania. Portanto, em todos os continentes, a cantiga da perua é cada vez pior, mesmo passando por essa letal doença que está nos deixando sem deixar nenhuma saudade. O aumento da dívida pública em 2020 foi inteiramente justificado pela necessidade de responder à Covid-19 e suas consequências econômicas, sociais, financeiras. Mas, mesmo assim, é muito difícil convivermos com a realidade dessa. E esse relatório, assinado por Vitor Gaspari, que é diretor do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, eu tenho cópia dele para apresentar e mostrar essa situação. Esperemos que o Brasil
melhore no contexto das nacionalidades, porque vitalidade, economia, força no campo, na cidade, na indústria, no mercado, no comércio, nos serviços, nós temos. Estamos faltando um plano diretriz, um plano Marshall, logo após a Segunda Guerra Mundial, que infestou principalmente a Europa, para realizar e produzir, fazer dessa nação um sonho que nós sonhamos de fazê-la maior. Bom dia aos meus telespectadores, aos meus amigos e amigas, e até a próxima semana com um novo podcast. Obrigado.